Você vai assistir agora a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Participe e bom treinamento. Visite a sala do aluno deste treinamento no site da Universidade Corporativa Banco do Brasil para ter acesso ao conteúdo complementar e informações a respeito da VA, Verificação de Aprendizagem. Site uni.bb.com.br. Área restrita para funcionários, sala do aluno. Envie perguntas e comentários. Participe e ajude a ampliar o conteúdo complementar deste treinamento. Telefone 61 3310 1010. E-mail diges@bb.com.br. Assunto: Rede Aberta 30, Segurança de Pessoas e Ambientes. Correio CISBB, prefixo 9946. Título: Rede Aberta 30. Olá, pessoal! Estamos iniciando Rede Aberta 30, Segurança de Pessoas e Ambientes. Participe enviando sua pergunta. A resposta será dada aqui no último bloco do programa ou enviada diretamente a você. Sua pergunta e nossa resposta passam a fazer parte do conteúdo complementar, que fica disponível no site da Universidade Corporativa. Teremos agora a mensagem do colega Antônio Sérgio, gerente executivo da DIGES, Diretoria de Gestão da Segurança. Olá, pessoal. Para mim uma satisfação muito grande estar participando com vocês aqui de mais esse Rede Aberta. Para este Rede Aberta, nós temos o tema proteção de pessoas e proteção de ambientes para explorar. E eu costumo dizer o seguinte, que essa questão da segurança é uma questão que nos acompanha desde a pré-história e continua nos acompanhando desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós nos recolhemos. Nós temos questões relacionadas à segurança alimentar, à segurança de trânsito. No entanto, o que a gente vai abordar nesse Rede Aberta é a segurança de pessoas nos seus respectivos ambientes de trabalho. E no caso do banco, nós temos ambientes distintos, nós temos os ambientes de negócios, os ambientes das agências, temos os ambientes de tesourarias, esse muito mais sensíveis, eu diria, e temos os ambientes administrativos. A empresa tem a convicção de que a proteção das pessoas no ambiente de trabalho, isso é extremamente importante, e nós já temos previstos para o ano de 2010 investimento muito forte nessa direção, com o acionamento de uma central de monitoramento integrado que representa tecnologia de ponta em termos de proteção das pessoas e dos respectivos ambientes de trabalho. No entanto, eu gostaria de convidá-los a participar deste Rede Aberta, tendo em mente o seguinte, de que de muito pouco vale todo esse investimento, toda essa parafernália, toda essa ativação de dispositivos, se cada um de nós não tivermos uma preocupação e um cuidado muito grande com a nossa própria proteção. Eu tenho certeza, tenho a convicção de que tendo cuidado com a nossa própria proteção e atentando para alguns procedimentos de segurança, com certeza nós estaremos muito mais seguros e, por consequência, os ambientes do banco e os ativos do banco estarão cada vez mais protegidos. A partir de agora, vamos falar de segurança de pessoas e ambientes, um assunto que tem importância fundamental para o cotidiano das corporações e dos seus colaboradores. O programa terá a participação de colegas convidados que atuam em diversos pontos do país. Eles estarão conosco a partir do segundo bloco. Nosso palestrante convidado é o delegado federal Getúlio Bezerra. Getúlio é lotado na Diretoria de Combate ao Crime Organizado e instrutor da Academia Nacional de Polícia. Agora teremos a palestra, onde ele vai nos trazer uma visão de mercado a respeito de segurança de pessoas e ambientes. E vamos viajar pelo Brasil para conhecer alguns casos de sucesso que mostram a importância do tema tanto para a vida das pessoas quanto para o ambiente corporativo. Olá, pessoal do Banco do Brasil. Nós estamos na Academia Nacional de Polícia, que é o centro de formação, de especialização e de difusão de doutrina, para apresentar o programa Rede Aberta, que tem como tema a segurança de pessoas e de ambiente. Hoje, o fenômeno da violência, ele se experimenta, se desenvolve em todas as metrópoles do mundo, desde as principais cidades e dos locais mais pacatos hoje, têm convivido com essa questão da
da violência. A questão da segurança de pessoas e de ambientes tem tudo a ver com as manifestações do crime organizado, que são grupos criminosos que se dedicam de maneira sistemática à obtenção de vantagens material ou financeira onde quer que elas estejam. E a preocupação de segurança também, não só contra as ações do crime organizado, mas contra aquelas situações oportunas que por muitas vezes a gente relaxar em alguns pontos de segurança, cria oportunidade para esses grupos atuarem. E isso causa um prejuízo muito grande para as empresas, para as instituições, como também gera um clima de insegurança, de insatisfação, de angústia para as pessoas que estão envolvidas. Hoje a concepção da atividade de segurança não pode ser encarada como um componente isolado dentro do todo institucional, focando tão somente as fraudes, os roubos, os furtos que acontecem contra as empresas. Tem que ter uma visão sistêmica do problema de segurança, identificando riscos, ameaças, estimulando as melhores práticas, como também verificando a atuação em todas as frentes, desde a matriz de risco até a ameaça aos negócios. E é muito importante, é preciso que se neutralize as angústias, as inseguranças dos clientes, dos fornecedores, a imagem da empresa e principalmente dos seus funcionários. Isso é um compromisso de todos. Dentro de um cenário da economia globalizada, tem que haver um compromisso tácito com a questão da segurança dentro da empresa, da organização. Isso envolve um compromisso dos empregados, dos fornecedores, dos acionistas, no caso do banco, dos clientes, principalmente, que é o objetivo da própria instituição, da sociedade e também uma questão muito em voga hoje é envolver as questões também, compromisso da empresa com o meio ambiente. A atividade empresarial, ela submete a um processo constante de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é em função dos cenários, que eles podem ser alterados de um momento para o outro, e isso vai requer de todos uma atuação integrada. Essa atuação integrada busca soluções globais e um comprometimento de recursos e visando a proteção contra os riscos e contra as ameaças contra a empresa. Todo o corpo de funcionários e empregados da organização, elas devem estar envolvidas nesse processo e é preciso, principalmente, que se identifique o papel e a responsabilidade de cada um deles dentro desse processo de segurança e de planejamento, como também a responsabilidade da empresa. Então, nesses procedimentos, em cada procedimento, é preciso que a gente identifique os responsáveis, o nível de conhecimento que cada um deva ter, o nível de comprometimento com o tema da segurança. A gestão de processos de segurança, isso tem a ver com as instruções, com as orientações, com a padronização das ações que cada um deve adotar, e isso conduz a rotinas, uma palavra que eu não gostaria de empregar, que são as atitudes permanentes, conscientes, que cada um dos empregados deve ter com relação ao tema de segurança pessoal e segurança da empresa. A falha de segurança, por falta de planejamento, também expõe pessoas que estão envolvidas nesse processo, e isso compromete as metas que a organização tem para serem atingidas. Quer dizer, é uma preocupação constante, a pessoa deve ter sempre um olho no peixe e um olho no gato. Nós vamos dar uma passada agora em Belo Horizonte para os senhores conhecerem o pensamento do Grupo Câmbio a respeito de segurança de pessoas e das empresas. Carlos, a atividade empresarial gera o trabalho com dinheiro ou com valores. Como conciliar esse produto com segurança? Bom, o objetivo de todas as nossas atividades profissionais é gerar dinheiro. Mas no meu conceito, eu acho que o dinheiro e nos meus princípios e também nas nossas empresas, o dinheiro não tem que necessariamente estar na mão. Nós sabemos que todos os conflitos mundiais são basicamente em função do dinheiro e da cobiça que o dinheiro desperta nas pessoas. Eu acho que o dinheiro é bom na conta bancária, disponível na sua conta bancária. E hoje, com o sistema financeiro brasileiro, que é um dos melhores do mundo, permite que você, com transações via cartão de crédito ou cheques, você não necessariamente precisa ter dinheiro. Nas nossas empresas, nós não definitivamente trafegamos com dinheiro. Nós temos aversão à moeda dinheiro. Gostamos de ganhar dinheiro, mas temos aversão a transitar com a moeda no bolso. Quais as atitudes que devem ser incorporadas no dia a dia
relacionadas à segurança? Bom, fazendo um link com a primeira resposta, a principal recompensa do trabalho é o dinheiro. Então é básico que toda empresa tenha a folha de pagamento dos seus funcionários em banco. Eu acho muito arcaico hoje você fazer pagamento a funcionários em dinheiro, em espécie. O risco é da empresa e você está pulverizando o risco exponencialmente ao número de funcionários que você tem. Dentre outras coisas, evitar ao máximo qualquer transação que seja via numerário. Repito que o sistema financeiro brasileiro é muito eficiente e nos permite muita flexibilidade de várias formas de pagamento. TEDs, DOC, transferência entre contas, né? Eu acho que o numerário ele tem que ser abominado dentro das empresas. Quando eu falo em transações em dinheiro, a gente sabe que ainda é muito comum, principalmente nos pequenos centros, essas transações de dinheiro. As empresas têm que ter na cultura organizacional delas impregnado essa não prática, se assim podemos dizer, de não transitar em dinheiro, porque isso acaba disseminando dentro da empresa, nos meios sociais dos funcionários, e isso dificulta aquela empresa ser vista como um potencial alvo de dinheiro dentro dela, para invasões ou para qualquer tipo de abordagem. Na sua visão de segurança, o que as pessoas precisam aprimorar no dia a dia do trabalho? Bom, primeiro se conscientizarem que a insegurança é uma realidade e que é uma questão lotérica, que a qualquer momento, infelizmente, você pode ser sorteado. Então, a cada momento você se auto-vigiar se você não está chamando a atenção de alguma forma, ao tirar um dinheiro e ter um dinheiro maior e ter um dinheiro menor. Por consequência, isso, como eu já disse anteriormente, automaticamente já causa a cobiça de quem está do lado. Nós dois temos o mesmo nível social, mas se você abre uma nota de 100 e fala, nota bonita, verde, né? E, em segundo lugar, a imprevisibilidade. Hoje a gente fala muito de organização, de rotina, de disciplina. Na segurança pessoal você não pode ser previsível, você não pode ser disciplinado. Você tem que estar sempre alterando as suas rotas de deslocamento, os seus horários de saída, os seus horários de chegada, as suas datas de recebimento, as suas datas de pagamento, ainda que você insista em transitar com dinheiro, os seus horários, as suas agências. Então tem que ter um pouco de noção de ficção científica, de ficção de cinema, de você incorporar que você não pode ser previsível. Dentro da gestão de responsabilidade deve merecer também uma atenção especial a questão da supervisão dos prestadores de serviço, que isso é uma situação muito corriqueira dentro da empresa, tanto a supervisão dos prestadores de serviço, como também uma constante supervisão dos equipamentos de segurança para que eles sempre estejam em condições de utilização. E as consequências sociais da não observação desses fatores, isso implica que todo valor subtraído, mesmo aqueles de pequeno valor, eles representam um estímulo para a atividade criminosa, ou seja, até um estímulo e um incremento das atividades criminosas. Então, qualquer procedimento que seja feito no sentido de valorar os recursos humanos, valorar as pessoas que estão envolvidas nesse processo, isso são medidas preventivas que evitam a prática de delitos contra si próprio, contra a própria empresa, cria um espírito de corpo, uma blindagem, e é como se passasse uma mensagem de fechar a porta e não perder. Segurança pessoal, isso é um exercício permanente que deve ser uma preocupação constante de todo o corpo, né, de funcionários, de empregados da organização, com a obrigação de adotarem atitudes para se manterem vivos e aproveitarem o banquete da vida. Isso vai proporcionar um conforto, vai proporcionar uma autoconfiança ou uma melhor confiança, e é uma situação até antiestressante se as pessoas adotarem regras mínimas, que eu não quero chamar de rotinas, mas de atitudes que minimizem criar oportunidades para a incursão dos criminosos. Seja aquelas incursões de oportunidade, seja aquelas incursões, porque houve oportunidade para tanto, por não cumprimento de determinadas regras, determinados conceitos de segurança, sejam por aquelas medidas mais predatórias dos grupos criminosos que buscam ganhar a ganância, o lucro em qualquer situação e que vão buscar os bens ou os valores onde quer que eles estejam. Então, para isso é que, eu repito, essa soma dessas atitudes que devem ser alimentadas dia a dia
dentro do conjunto de empregados. As atitudes de cada um dos senhores com relação à concepção de segurança própria, ela tem a ver e passa por distintos cenários, isso do dia a dia dos empregados. Por exemplo, o item residência. Quer dizer, nós estamos falando para o Banco do Brasil, uma rede capilar em todo o território nacional, até no exterior, né? Nós temos as nossas agências, e a questão da moradia, da residência do empregado, tem uma relação direta com a questão da segurança. Outros recursos também com relação à residência são as pessoas utilizarem alguns recursos extras de segurança do seu local de moradia. Tanto técnicas como também o emprego de cães e também trancas, alarmes, tudo isso também tem relação com a melhoria das condições de segurança, e isso distensiona mais a pessoa, que vai se sentir mais confortável, quer dizer, vai se sentir mais relaxada, mas sempre atenta. Outros detalhes também, por exemplo, as pessoas terem costume de deixar, isso são situações universais, que isso serve tanto para a atividade policial como para a atividade empresarial, são essas regras básicas de sobrevivência. Por exemplo, a pessoa ter o hábito de fechar a casa e deixar o cadeado exposto, isso passa uma mensagem de que a casa está naquele momento sem ninguém, porque o cadeado foi deixado pelo lado de fora. Outro detalhe também é a questão de telefones de emergência. A pessoa tem que sempre deixar em casa, disponível para as pessoas de casa, os empregados, os familiares, alguns telefones de emergência para contatos imediatos, diante de alguma situação que se apresente necessário, tanto de autoridades como de postos policiais, de serviços médicos, de parentes, de vizinhos. Isso é uma medida corriqueira que qualquer um pode adotar para melhorar o seu aspecto de segurança. Outra medida que se recomenda é a questão de atender pessoas não conhecidas, sem adotar determinadas posturas de segurança, quer dizer, não atender as pessoas sem saber com quem as pessoas estão falando, quer dizer, isso são algumas cautelas que se deve ter. Outro item importante que deve merecer a atenção de cada um dentro desse aspecto da segurança individual é a questão dos empregados, aquelas pessoas que convivem com você no dia a dia, na própria residência, e que é preciso que você conheça o empregado. Quer dizer, seria um risco muito grande para se colocar uma pessoa dentro de casa, no seu convívio, conhecendo dos seus hábitos, convivendo com os seus, e que essas pessoas serem desconhecidas. Quer dizer, na atividade bancária, por exemplo, você não emprestaria dinheiro antes de fazer um cadastro muito rigoroso de qualquer cliente, né? Principalmente aqueles clientes que não têm recomendação. Então, eu transfiro essa atitude, essa atividade para cadastrar, para conhecer, para obter as melhores recomendações daquela pessoa que vai conviver com você no dia a dia e ter acesso a valores, a negócios que você possa fazer, o conhecimento das suas atividades. Outro detalhe também, às vezes até insignificante pode parecer, mas é o hábito que as pessoas têm de identificar as chaves da casa. A chave da garagem, a chave do portão, a chave do cofre. Isso é um item também que a pessoa deve evitar fazer essa identificação, porque no caso dessas chaves serem subtraídas, no caso de você perder as chaves, você entregou de uma maneira muito fácil, né, criou uma oportunidade muito fácil de você sofrer as consequências dessa perda. Outro item também que a pessoa tem que ter preocupação é a questão de prestar informações sem um motivo justificado ou responder a alguns questionamentos que são feitos por pessoas desconhecidas, até por pessoas conhecidas, sem um motivo aparente. Quer dizer, a pessoa deve usar uma descrição maior e entender mais ou menos os motivos para que aquelas pessoas querem aquele tipo de informação. Outro momento muito vulnerável também, eu não quero criar tensão, mas é um momento vulnerável que merece uma atenção mais especial, é a questão da chegada e da saída de casa. Nesses momentos, as pessoas muitas vezes estão relaxadas ou estão em expectativas de sair para o trabalho, ou mesmo expectativas de chegar em casa, e pode haver algum relaxamento em medidas de segurança, e normalmente as pessoas estão mais vulneráveis. Por exemplo, pessoas suspeitas próximo de casa, que usualmente não existem, aqueles aglomerados ou pessoas mesmo isoladamente, 2, 3 pessoas em atitudes suspeitas, veículos parados, as pessoas têm que adotar determinadas posturas.
Mesmo como policial, e há bastante tempo eu adquiri esse hábito de, quando chega em casa, a gente fazer essa vista de olhos no perímetro para ver se não tem alguma pessoa. Isso é uma coisa que é intrínseca nossa, né? De olhar, de ver se não tem. Se tiver, passe adiante, não pare, não ingresse em casa, telefone, faça contatos para minimizar esse risco. Outro item também que eu posso adiantar, que são itens, existem centenas deles, eu estou enumerando aqueles principais. É a existência de determinadas obras, tem que ter um motivo, aquelas obras que se prestam muitas vezes, tanto próximo da empresa, do local de trabalho, como da residência. Se for uma ação sistêmica que você possa estar sendo levantado, os seus hábitos, sendo observado, essas obras dão uma cobertura, dão uma justificativa para que as pessoas possam ali permanecer por mais tempo, identificando-se e conhecendo os seus hábitos. Não vamos também agora criar a paranoia de agora achar que toda obra são situações que estão tentando se espreitar a sua vida, absolutamente. Mas coisas que a sua percepção, né, de risco possa identificar. Outro item importante também, que no dia a dia ocorre bastante, é a questão das caminhadas, né, da parte mais relativa ao lazer. Todos nós temos nosso momento de lazer e hoje é um hábito muito saudável que cada um de nós façamos as nossas caminhadas. Então, sempre que possível, e é até saudável, variar esse percurso, variar os itinerários, variar a questão das horas também, as horas que inicia essa atividade. Outro item também é a questão de cumprimentar estranhos. Deve-se para a pessoa permanecer sempre em movimento, né, e ter as cautelas no cumprimento de estranhos, aqueles que procuram nos interpelar durante esse exercício. Procurar sempre caminhar no centro da calçada ou da via que a pessoa estiver usando. Caminhar contra o fluxo do trânsito, de modo que possa verificar se está sendo seguido, muitas vezes até por motos, por veículos, e também não ostentar nenhum sinal de riqueza, de ostentação, não ostentar joias, sair com pouco dinheiro, só o suficiente para uma água, uma coisa dessa natureza, não precisar carregar valores para não ficar vulnerável. E tudo isso encerra também e obriga que a gente tenha uma visão do contexto, ou seja, conhecer toda essa área que a gente mora, a área que a gente pratica os esportes, o risco, a área que a gente desenvolve as nossas atividades. No dia a dia, nos contatos, tanto no trabalho como no lazer, na escola, em qualquer situação que se apresente, nós temos que ter uma preocupação com as informações. Quer dizer, a gente tem uma preocupação para não entregar gratuitamente aquelas informações que muitas vezes nós criamos situações favoráveis para elas serem passadas para pessoas que dela vão fazer um uso contra nossa empresa, nossa instituição, até contra nós próprios. Então é uma regra tanto para o policial como para o bancário, de um modo geral, que lida com situações sensíveis, que detém conhecimentos estratégicos, é a questão da informação. Eu digo isso é entregar o ouro muito fácil. A pessoa tem que adotar a maior descrição possível, entendeu? Ser reservado nas suas rotinas, que é uma palavra que eu não quero repetir muito quando eu falo em rotina, são atitudes, ele ser mais reservado possível, e adotar alguns conhecimentos, alguns procedimentos de segurança com relação a isso que já foi comentado. Aqui em Brasília vamos conhecer os procedimentos adotados pela empresa de Correios. Gina, na sua visão, qual é o papel do elemento humano na implantação e manutenção de soluções de segurança numa organização? Ricardo, uma das maiores dificuldades em enfrentar a violência é envolver as pessoas como parte da solução. Isso porque elas acreditam que só a instalação de equipamentos vai resolver o problema, mas esquecem que pequenas atitudes e comportamento são itens fundamentais para a segurança. E aí preciso entender que só equipamento não basta, né? A chave da segurança está em não quebrar ou desrespeitar as suas regras. Como conciliar a atividade normal da organização com a necessidade de estar sempre antenado com as questões de segurança? Ricardo, como eu te disse, né, como eu disse a vocês anteriormente,
A chave da segurança está em não quebrar ou desrespeitar as suas regras, ou seja, deve-se permanecer em estado de alerta, não como paranoia, né? Porque isso pode impactar a sua vida e os seus negócios, não é dessa forma. Porque o importante é que você acredite que segurança 100% não existe, e viver envolve risco, né? O importante nisso tudo é que você aprenda o que foi dito nos cursos de capacitação de segurança, para você viver também com mais segurança. Assim como os Correios, o Banco do Brasil tem uma abrangência nacional. Como você, cliente ou usuário dos serviços bancários, vê as questões de segurança para mitigar riscos do banco? Ricardo, como você sabe, os Correios são parceiros do Banco do Brasil de longa data, né? São inúmeros os encontros que nós já tivemos para buscar soluções, né, de segurança, para buscar soluções de segurança do patrimônio da empresa e também, sobretudo, dos empregados, dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores. O que eu vejo hoje no Banco do Brasil é uma aplicação grande, um investimento amplo na capacitação dos seus colaboradores e também na modernização dos equipamentos, na implementação de tecnologia de segurança. E como mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês o que nós transmitimos para os nossos colaboradores nos nossos cursos de capacitação aqui nos Correios. Assimile e aplique os conceitos e procedimentos de segurança aqui apresentados. E lembre que atitudes simples minimizam os riscos, reduzem a oportunidade de delito e certamente contribuem para que você, seus familiares e seus colegas de trabalho vivam com mais segurança. E esses indicativos, essas informações, a descrição não alcança parentes, amigos próximos, colegas, porque alguém tem que ter algum tipo de conhecimento a respeito das nossas atividades, das nossas rotinas, para que possa nos auxiliar em determinadas dificuldades. É comum também, além dessa falta de descrição nas conversas, no dia a dia, as pessoas também facilitarem a situação dos criminosos quando se coloca a identificação em veículos, por exemplo. É comum identificar academias, faculdade, o próprio estabelecimento, propagandas, quer dizer, identifica, num caso de uma vigilância, de um seguimento, da pessoa está sendo seguida, um veículo que apresenta essas características, um decalque, por exemplo, ele pode ser mais fácil de serem marcados. Isso mostra a sua atividade extra trabalho, né? Extra empresa, mostra locais que você eventualmente frequenta ou tem algum tipo de relacionamento. Isso também serve, essa orientação, para os empregados, serve essa orientação também para os filhos. E, como se diz, procurar ser o mais discreto possível. Outro aspecto importante também, dentro desse tema de segurança pessoal e segurança da empresa, que nós estamos mesclando um pouco, que o assunto é muito rico, é muito envolvente até, diz respeito às viagens. As pessoas normalmente, é claro, obviamente, as pessoas viajam e deixam a sua casa fechada, né? Quando não tem a oportunidade de deixar um empregado, um segurança. Então, tem que existir uma preocupações mínimas, por exemplo, de pedir para que alguém recolha a sua correspondência, que isso é um indicativo. A pessoa passa na rua, mal intencionado, vê que aquela está se acumulando, o correio não para. Então, está se acumulando lá determinadas correspondências, ele sabe que aquela casa está sem nenhum morador, então fica mais vulnerável. Isso é uma questão até de defesa do seu próprio patrimônio. A questão da lâmpada acesa, deixar uma célula foto para que a lâmpada possa acender à noite. Durante o dia, se acender a lâmpada, durante o dia do terraço, está sinal de que ninguém está em casa, está gastando dinheiro em vão. Mas deixar uma célula para que a lâmpada possa ficar acesa à noite é uma indicação que pode ter alguém em casa. Desligar a campainha, porque se as pessoas chegarem a tocar uma campainha para ver se tem alguém em casa ou não, vai ver que a campainha está chamando e que ninguém está atendendo. É uma indicação também que as pessoas estão ausentes. Deixar fora da casa, no perímetro de casa, deixar escadas, deixar ferramentas que possibilitem uma escalada em um muro, em um telhado, ou que arrebente portas, também isso deve ser evitado. E deixar com vizinhos ou com pessoas de confiança, deixar alguns telefones de contato para que, se houver algum incidente, você possa ser contatado. Isso são situações que merecem a atenção dentro desse tema de segurança pessoal e segurança no local de trabalho.
Uma situação que se apresenta também, que deve merecer alguns cuidados, é a questão do trânsito, quando as pessoas estiverem em trânsito, conduzindo seus veículos. Aí eu faço um adendo aqui. Quase todos os sequestros que têm se observado, quase todos os sequestros, de um modo geral, os sequestros, eles se observam no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, quando as pessoas têm esses dois pontos fixos, né, de referência, e que os criminosos se aproveitam de explorar nesse trajeto a melhor oportunidade de realizar os sequestros. Então, sempre que possível, isso é uma postura defensiva, a pessoa alterar esses trajetos. Como também no trajeto, a pessoa, que é um trajeto super conhecido seu, todos os dias você faz isso, pelo menos 2, 3, 4 vezes até, é identificando alguns pontos favoráveis para apoio no caso de uma emergência, pontos de apoio, uma casa de uma pessoa conhecida, um posto de polícia, um posto de gasolina, coisas dessa natureza, telefone público, quer dizer, isso é um exercício mental. Até com esse trânsito, hoje em dia, em alguns locais muito retido, é até um exercício mental, das pessoas irem memorizando algumas situações que, como se diz, fazendo a parte do advogado do diabo. Se acontecesse alguma tentativa de abordagem, o que é que eu podia fazer? Onde é que eu estou perto de quê? De uma polícia, de um telefone público, da casa de um amigo, de um posto de combustível, coisas assim que são locais assim que tenha, ou possa oferecer algum tipo de apoio, até mesmo memorizando até possíveis rotas de fuga. É um jogo que a pessoa pode fazer isso. Ter o hábito também, hoje em dia quase todos os veículos hoje, dependendo da região, dispõem de ar-condicionado, então manter sempre os vidros fechados, principalmente em sinais. Quando as pessoas estão um pouco distraídos e são surpreendidos. Isso é uma coisa que acontece no dia a dia com pessoas que vêm vender alguma coisa, pedir alguma informação. Essa abordagem é muito perigosa. Então as pessoas devem se prevenir e ter o hábito de manter os vidros do carro, quando possível, fechados. Essas informações, essas colocações que nós estamos fazendo aqui são coisas espontâneas. As pessoas não precisam sair das suas rotinas, não precisam, mas que adotem esses procedimentos que eles enriquecem o teu aparato de segurança. E enriquecendo o teu aparato de segurança, vai te manter vivo, vai manter você produtivo, você vai prestar o melhor serviço para a sua empresa e participar desse conjunto que é o objetivo nosso. É sempre produzir mais, estar íntegro, né? Tanto física como psicologicamente. No caso de você notar ou perceber que está sendo seguido, então é não acusar o golpe. Se notar que está sendo seguido insistentemente, pelo espelho ou qualquer outra situação, você pelo retrovisor vê se está sendo seguido, você não acusa o golpe. Mantenha naturalidade e, já tendo aquele exercício antes de pontos de apoio, você tenta fugas, tenta um despiste qualquer, de maneira que, muitas vezes, quando a pessoa está sendo seguida, percebe que está sendo seguida, é uma coisa que está incomodando e é fora de veículos, por exemplo, existe uma manobra que a gente chama de 180 graus. Você faz uma volta total, entendeu? Toma o rumo diretamente das pessoas que estão te seguindo. Isso desmonta as pessoas, porque você encara as pessoas e eles verem que você encarou eles, você verificou. Isso é quando há um seguimento, isso é uma regra que só se faz quando outros fatores também são favoráveis. Mas no caso de veículos, se está insistentemente sendo seguido, uma coisa meio incômoda, memorize os pontos de apoio, os pontos de fuga, né, e procure despistar e, ao mesmo tempo, adotar todos os detalhes. Traço fisionômico da pessoa, entendeu? A placa do carro, obviamente, a cor, ano, alguma característica que possa identificá-lo para depois relatar esse fato aos seus superiores, às autoridades policiais, que tem que ser notificada disso. O setor de segurança tem que ser notificado, porque às vezes uma coisa insignificante dessa, num conjunto, pode ser descoberta uma grande operação que está sendo feita contra aquela posição sua de trabalho, contra aquela agência, entendeu? Utilizando-se ou de uma ação mais predatória, quer dizer, um assalto mesmo, ou um sequestro para depois tentar um motivo, uma extorsão qualquer. Então isso é muito importante, né? A questão do veículo, quando estiver em trânsito. Outra situação corriqueiríssima é a questão do pneu furado.
furou um pneu, a pessoa passa, avisa, quer dizer, cautela. O pneu custa barato, o pneu. Então, não pare em local, não pare naquele local que você recebeu o aviso ou que você percebeu, procure um local mais propício para fazer essa parada. Muitas e muitas vezes essa situação do pneu foi provocada na sua última parada, na padaria, na escola, no posto de gasolina. Se você está sendo seguido e as pessoas querem te abordar, é uma maneira muito fácil. É na hora que você está vulnerável, trocando o pneu do carro. Então, naquele momento que você percebeu, naquele momento que alguém te avisou assim, insistentemente, querendo te ajudar, até te oferecendo para trocar esse pneu, anda, porque mesmo alguns quilômetros que você rodar, ou alguns metros que você andar, para procurar um local mais seguro para fazer essa operação, você vai ficar mais vivo, né? Vai viver mais, vai ficar mais confortável e vai correr menor risco. Outra situação também com o carro, que hoje em dia o carro e nós é a mesma coisa, né? Não se sabe mais quem é o carro e quem é a pessoa, é a questão das paradas rápidas. Mesmo paradas rápidas, adote procedimentos de segurança. É porque parou um segundo para pegar um jornal, fecha o carro, adote os procedimentos normais. Não deixe o carro aberto, né? Porque isso também pode ter uma surpresa de voltar e o carro está sendo ocupado, está sendo tomado, ou subtraído alguma coisa. É uma regra de segurança básica. E um momento também muito vulnerável é o entrar e sair do veículo. Então, principalmente quando ele está estacionado em local ermo, então isso é vulnerável. Quando você está nessa situação, procure ser rápido. Tanto entrar no veículo para sair, como para deixar o veículo. Isso é uma situação que tem que ser com uma certa rapidez, para não criar oportunidade. Na questão ainda de entrar e sair rápido do automóvel, do carro, eu chamo a atenção especial para alguns comportamentos que são natos das mulheres. Por exemplo, de colocar a bolsa no banco do carro, visível no banco do carona, depois tomar telefone para fazer algum contato e principalmente para retocar a maquiagem, para ajeitar o espelho demoradamente, coisas dessa natureza que é bem da vaidade feminina. Isso às vezes expõe uma situação de risco, dependendo do local que ela esteja estacionada, dependendo de se ela já tinha sido eleita, né, como alvo para alguma ação, está criando uma oportunidade. Essa, por exemplo, de colocar a bolsa no banco, isso é instintivo, coloca a bolsa no banco também, essa bolsa deve ficar ou no chão, na parte da frente, ou na parte no porta-mala, porque chama a atenção. E esse detalhe de cuidar, a mulher já é bela, então não é preciso ela estar se preocupando naquele momento de ficar mais bela ainda. É um momento que ela pode estar ensejando algum risco para si próprio. Como também a questão, principalmente com mulheres, que são muito sensíveis, é a questão de alguma batida pequena, de pequena monta. A gente vê que foi uma coisa assim que pode ter sido até uma coisa provocada. Isso é a percepção de cada um, não tem uma regra para se medir isso milimetricamente. Mas muitas vezes no trânsito você percebe que foi uma batida gratuita que você recebeu. Pode ser uma desatenção, mas pode ser uma provocação, dependendo das circunstâncias, para que alguém queira que você pare o carro, que salte do carro, que saia para verificar o que aconteceu. Como também pessoas comunicando que o pneu está baixo, que o farol está apagado, que a lanterna está apagada. Isso são situações de cavalheirismo, né, de apoio, mas pode também ser um indicativo de que a pessoa possa estar aproveitando dessa situação para que você possa ficar numa situação vulnerável. Às vezes acontece coisas assim, me ocorreu aqui uma ideia. Certa vez eu estava em casa, isso é, voltando, não estou mais nem no carro, eu estava em casa e o interfone tocou e já era tarde, já era mais de meia-noite e eu atendi o interfone e a pessoa era o segurança do prédio, quer dizer, que varia a segurança, a escala, cada um, eu não conhecia, apenas identificou como segurança e dizendo que eu descesse que meu carro estava com o vidro aberto. E eu instintivamente abri a porta e fui descendo. Quando eu já estava fora do apartamento, é que eu vi o mico que eu estava pagando. Quer dizer, estava totalmente vulnerável. Mas aquilo ali há tempo que eu ainda me recompus, né? Mas é uma falha. Acontece, a gente faz a coisa às vezes instintiva, não pensa. Voltei, demorei um pouco, aí ele chamou novamente, insistiu, se identificou e tal. Aí eu me acerquei de outros procedimentos, né? Eu realmente reconheci que era a pessoa e fiz. Mas são situações desse tipo que a gente às vezes, sem querer, fica vulnerável. Né? Aquela conversa de última hora que eu me referi ao carro, que a pessoa fica usando dentro do carro estacionado,
conversando, no caso das mulheres, por exemplo, que tem alguns cuidados de beleza, que demora a deixar aquele local, pode ser também situações que a gente se coloca um pouco mais vulnerável. Outra questão muito importante no aspecto de segurança é a questão de relacionamentos. Na polícia nós costumamos dizer que o agente que mais se relaciona é aquele que obtém mais conhecimento, mais informação, que é uma matéria que nós trabalhamos. Quer dizer, o agente que mais se relaciona com as pessoas, no trabalho, em casa, na sociedade, ele cria um clima favorável de obter informações. Então, no caso, transportando essa situação para a atividade dos senhores, por exemplo, você vê que esse relacionamento em benefício da sua atividade com as autoridades de todos os níveis, entendeu? As autoridades policiais, as autoridades administrativas, isso cria um aspecto de mais segurança no momento que as pessoas precisam. Então, esse relacionamento, até mesmo é uma questão gerencial, né? Não se pode admitir que na atividade que os senhores desempenham, que um gerente seja uma pessoa que fuja desse tipo de relacionamento. Pelo contrário, ele tem que ser uma pessoa super relacionada, né, que se dá bem com todo mundo, justamente para a questão de captar mercado, captar cliente. Então, isso leva a vantagem também para os dois lados, tanto para obter mais negócios, né, como também para facilitar, em caso de necessitar de situações de apoio, de emergenciais, esse apoio muitas vezes espontâneo, sincero das autoridades, que são obrigadas a prestar o apoio. Mas quando existe o relacionamento, isso facilita muito. Você ter o telefone do delegado, do chefe de polícia, de um policial do posto mais próximo, isso facilita sobremaneira. Então, essa relação, tanto com as autoridades, né, constituídas, como principalmente na comunidade, com os vizinhos, com as pessoas mais antigas daquele bairro, você se relacionando, você vai ser sempre uma pessoa que você vai ser notado, você vai ser ajudado à medida que você vai se relacionando mais. Talvez, por último, agora a gente pudesse falar sobre algumas orientações com relação à própria empresa, na organização do ambiente de trabalho. Isso é uma situação que eu acredito que no meio bancário, eu tenho uma visão externa, né, existe compartimentação. Na polícia existe muita compartimentação. E talvez em outros setores essa compartimentação melindre as pessoas. Por exemplo, se tem um local que eu não posso ingressar, em razão da minha função, ou em razão da atividade que ali se desenvolve, não é para entrar. Não é porque é meu amigo, porque somos todos iguais, trabalhamos no mesmo teto, que a gente tenha que entrar em todos os locais. Acredite que na polícia é uma linha imaginária, mas é intransponível. Porque ali tem conhecimentos, tem valores, tem coisas, não tanto valores, mas tem determinados assuntos que não diz respeito a mim, que eu tenho outros. Quer dizer, eu tenho áreas restritas, áreas sensíveis, e tem áreas totalmente ostensivas. Então, normalmente, dentro da organização, isso deve ser respeitado. A questão da identificação. Eu sou conhecido, eu sou o gerente, mas eu tenho que usar o crachá. Eu sou o funcionário de tal área, eu tenho que usar o crachá. Eu sou prestador de serviço, todo mundo me conhece aqui, tem que usar o crachá. Agora, com relação ao crachá, é o crachá dentro do local de trabalho. Saiu, some com o crachá, guarda. Não é preciso que as pessoas saibam que você é funcionário daquela agência, porque isso não é preciso que as pessoas saibam disso. Agora, dentro da empresa, o crachá, isso é fundamental. A obrigatoriedade do crachá é para todos. Não, pouco importa se a pessoa seja conhecida ou não, tem que usar o crachá, principalmente naqueles locais de grande movimentação. Nós temos agências em São Paulo, Brasília, e temos agências em Tabatinga, né, com meia dúzia de funcionários, onde eu já trabalhei, quer dizer, na Polícia Federal em Tabatinga. Quer dizer, o crachá não é a identificação, quer dizer, é seguro o crachá. Eu posso até dar um exemplo. Outro dia, certa feita, eu estava no local de trabalho com vários controles, com crachá, com catraca eletrônica, etc. E já fora do expediente, adentrou a minha sala um jovem com um crachá. É outra mania que a gente tem de olhar só no geral, não olhei detalhes. Eu estava com um crachá, o rapaz entrou na minha sala e disse que era parente da copeira e que tinha desencontrado com ela e estava sem dinheiro para ir para casa. Um negócio tão simples que pode acontecer, factível. Eu, assim, distraído, olhei, quer dizer, uma falha, olhei assim, de repente vi que estava com crachá e dei a passagem dele.
Eu iria até no banco para buscar dinheiro, se eu não tivesse, para pagar a passagem. Coisa insignificante, uma passagem em trecho urbano. E depois, quer dizer, páginas viradas, depois eu soube que esse rapazinho não tinha nada a ver, o crachá era de uma terceira pessoa e que ele conseguiu entrar. Quer dizer, falha. Mesmo com todos os aparatos, com tudo isso, ainda há falha. Então, por isso que deve a pessoa ter obrigatoriedade de usar o crachá, como também de respeitar a questão das áreas restritas, que é uma questão até cultural. E além dos ambientes restritos, também a saída e a entrada do local de trabalho também é vulnerável, também como a saída e chegada em casa também é vulnerável, é um momento crítico. A questão de informações sensíveis também, que a gente deixa muitas vezes, passa despercebido, é a questão do lixo, a questão dos arquivos que a gente às vezes não coloca as coisas que têm que ser arquivadas e deixa em cima da mesa. Mesa não é arquivo, mesa é um local que vai ficar em determinado momento vulnerável à limpeza, a outras pessoas terem acesso, mesmo que seja em área restrita. Então, o lixo, as áreas restritas, mesa, as impressoras, isso é uma questão técnica que muitas vezes a gente comanda algumas impressões e elas não, por um motivo qualquer, elas não são impressas e a gente não tem o cuidado de depois recuperar e elas ficam na máquina. Ou mesmo a gente comanda algumas impressões e quando a impressora não está naquele ambiente, fica fora. A gente também tem que ter essa preocupação. E a questão também da descrição, que já foi falada antes, que a parede tem ouvidos. Tem uma situação também que não é alarmismo, não é para criar nenhuma paranoia, mas os próprios técnicos no assunto chamam de engenharia social. Engenharia social é quando existem práticas deliberadas, movimentos deliberados no sentido de obter a informação que eles precisam a qualquer preço. Então, isso são práticas utilizadas para a obtenção de algumas informações sensíveis para a organização, estratégicas para a organização, e que não devem ser do conhecimento ou do público ou dos concorrentes. E se chama isso de engenharia social. Existe, é um processo sistêmico, é um processo profissional, fora tudo isso que nós falamos antes aqui era corriqueiro, é coisa do dia a dia, regras de segurança do dia a dia. Aqui agora eu estou tocando num ponto mais sensível ainda, que os manuais chamam de engenharia social. É quando existe deliberadamente, né, uma determinação sistêmica para que alguma pessoa, isso existe até empresas que prestam esse tipo de serviço, quando deliberadamente algumas pessoas que são importantes, que detêm aquele conhecimento, elas são cercadas de outras pessoas de modo enganoso, com histórias de cobertura, de modo ardiloso, para poder angariar a confiança e de repente você está passando àquela pessoa algumas informações. Isso já no nível gerencial. Então, esse processo existe, essa tentativa existe, é uma coisa profissional, isso faz parte da concorrência desleal, né, de mercado, e as pessoas têm que ter essa visão. Não é ficção, isso é uma situação real. Agora vamos dar uma passada em Canoas para conhecer uma refinaria da Petrobras e suas manifestações a respeito do assunto. Jorge, na sua visão, qual o papel do elemento humano na implantação e manutenção das soluções de segurança? Zé Ricardo, fazendo uma pequena reflexão de acompanhamento da evolução da humanidade, a gente verifica instantaneamente que certos tipos de crimes, como roubo, furto, fraudes, hoje a tecnologia, o crime cibernético, né, ocorreram e vão continuar ocorrendo, né, nessa evolução da humanidade. Tá? E a Petrobras, como uma empresa de nível nacional hoje, atuando em várias partes do mundo também, tá? Não é diferente. Existe esse tipo de crime diariamente, a gente enfrenta. Tá? E para enfrentar esse tipo de evento, tá? A Petrobras conta com uma gerência de segurança empresarial ligada diretamente, tá, ao gabinete da presidência, tá, que executa o combate para mitigar esse tipo de crime usando o seguinte tripé. Tá? Tecnologia, políticas e normas de segurança e o elemento humano. Tecnologia, a Petrobras tem o que há de mais moderno hoje. Tá? Políticas e normas, se nós formos verificar as grandes empresas do mundo, a Petrobras se iguala. Tá? Quanto ao fator humano, a Petrobras trabalha principalmente na qualificação dos seus homens de segurança, tá? E na conscientização
da sua força de trabalho. Tá? Essa conscientização vai do nível mais alto, alta direção, ao chão de fábrica, tá? Através de palestras, de seminários, né? E de cursos. Acredito que com esse tripé, né, sendo trabalhado diuturnamente, nós podemos chegar à solução da segurança. Como conciliar as atividades da organização com a necessidade de estar sempre antenado com as questões de segurança? O objetivo principal da segurança da Petrobras é atingir níveis de excelência em segurança. Tá? Para tanto, como eu já falei, nós efetuamos várias palestras, seminários e outras atividades interna e externamente à Petrobras. Qualificamos nossos profissionais. O mês passado, 25 profissionais da área de segurança obtiveram o diploma da Universidade de Comídias, na Espanha, tá? Em termos de qualificação. Tá? E através desses seminários e palestras, a toda a força de trabalho, e quando eu digo força de trabalho, eu não me refiro só ao concursado, e sim aquele pessoal ali chão de fábrica, né? Que nos possibilita angariar uma série de colaboradores, né, nessa rede de informações. A partir de dados que chegam à segurança, nós fizemos uma análise, né, e a análise desses dados nos dão as necessidades pontuais de atuação da segurança. Tá? Então, o importante para a segurança da Petrobras são os seus colaboradores que ficam na ponta. Tá? E dessa maneira não tem como engessar o processo. Assim como a Petrobras, o Banco do Brasil tem uma amplitude nacional. Como você, como cliente, vê a atuação do banco nas questões de segurança? Na área de segurança, tá, a Petrobras e o Banco do Brasil, tá, além dessa atuação nacional e até mesmo internacional, tá, eu posso dizer com certeza que é uma parceria, tá, que vem dando certo já há algum tempo. Não só pelas normas internas da Petrobras e do Banco do Brasil, tá, mas como a interação dessa área de segurança. Já tive alguns incidentes ocorridos onde o Banco do Brasil nos apoiou plenamente na solução, não só na parte administrativa, como na parte de investigação. Tá? Então, realmente é uma parceria que deu certo, tá? E pretendo que continue dando certo. Como mensagem final, eu gostaria de salientar a importância da colaboração dos empregados da ponta. Tá? No momento que eles trazem um informe, uma informação, tá? Essa informação é trabalhada, analisada pelo grupo da segurança, né? Ele precisa ter um retorno disso aí para ele se sentir valorizado e continuar colaborando com a segurança. Segurança não se faz com uma bola de cristal, se faz a partir de informações. E o nosso colaborador da ponta é de suma importância. Muito obrigado. Quero deixar uma mensagem para vocês, como reflexão e até antecipando já o prazer e a honra de ter participado e colaborado com esse programa. Nós temos uma parceria muito marcante, com um marco de cooperação muito importante com o Banco do Brasil. Nós temos no Banco do Brasil um aliado, como o Banco do Brasil, como instituição, conta com a Polícia Federal e sabe disso, e são provas diárias desse excelente relacionamento que nós temos. Então, a guisa até de encerramento mesmo, eu deixava a reflexão dos senhores. Eu não posso falhar em algumas palavras, mas, no geral, uma fala de um especialista em segurança, chamado George Dauer, que ele fala que as pessoas sempre estão esperando que, em matéria de segurança, as pessoas sempre estão esperando que alguém esteja fazendo alguma coisa no sentido de segurança da empresa. Quer dizer, em resumo, sempre você está esperando que alguém esteja fazendo alguma coisa. Entende que sua responsabilidade, as pessoas entendem que sua responsabilidade é irrelevante, é insignificante para dentro daquele conjunto. E se todo mundo estiver pensando dessa maneira, quer dizer, na hora que acontecer alguma coisa, né, algum incidente, então vai ser um espanto geral, até a expressão dele, vai ser um espanto geral. Eu traria até uma situação fática, como se uma partida de futebol, um jogo de voleibol, a bola caísse entre dois atletas e cada um espera que o outro vá. Então, não espere que o outro esteja fazendo a sua parte que lhe compete na segurança própria da sua família individual, que você está contribuindo a partir daí com a segurança do próprio conjunto, da própria empresa. E a empresa hoje, e as grandes empresas hoje, representam uma continuação da nossa casa, da nossa vida, e tem uma responsabilidade muito grande dentro do social. Era essa a mensagem final que eu queria deixar para vocês e muito obrigado. Em nome do Banco do Brasil e da Universidade Corporativa, agradecemos a todas as pessoas, dependências, instituições e clientes que nos ajudaram a mostrar esses casos de sucesso,
bem como a acolhida à equipe do Rede Aberta. Envie sua pergunta e visite a sala do aluno deste curso no site da Universidade Corporativa. Lá você tem acesso ao conteúdo adicional desenvolvido pela Digis e pela FEPESE, além de todas as informações a respeito da verificação de aprendizagem. A Biblioteca da JEPS Regional Brasília dispõe de cópias do Rede Aberta em DVD e livreto com a transcrição integral do programa. Se você quiser obter uma cópia dessas mídias por empréstimo, basta utilizar o aplicativo Bib no SysBB, da mesma maneira como se fosse pedir livros. Não perca o segundo e o terceiro blocos deste programa, onde seguiremos falando de segurança de pessoas e ambientes. A Universidade Corporativa agradece sua participação e deseja sucesso neste treinamento. Obrigada! Você acabou de assistir a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Agradecemos a sua participação.